Muito bem, sejam todos aí bem-vindos ao Matemática Sem Trauma. Para quem não me conhece, eu sou o professor Dudan. Vocês pediram e eu atendi. Preparei uma revisão em 4 partes, se eu não me engano, para dar aí toda a abordagem em cima do edital dos Correios, para você chegar muito bem preparado para essa prova. O que eu vou fazer aqui é mostrar tópico por tópico do edital como a Banca e BFC tem cobrado esses assuntos. Então se prepara, porque eu vou entregar a prova para vocês. Vamos lá? Tá aqui então o edital dos Correios 2024, né? Temos ali 8 tópicos no edital. E a gente vai no primeiro momento agora nessa parte 1, trabalhar com os 2 primeiros tópicos. Com os assuntos que tangem ali os números inteiros, operações e propriedades, múltiplos e divisores, números racionais, as frações, operações e propriedades, problemas envolvendo as 4 operações na forma fracionária e decimal. Então eu vou mostrar para vocês como é que a Banca e BFC costuma abordar esses 2 primeiros tópicos do edital. Vamos lá? Primeiramente, operações básicas, tá? A parte de operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir, estão muito presentes nas provas da Banca e BFC. Nas questões de juros simples, vai ser fundamental você saber simplificar as frações, porque as questões de juros simples são muito bem estruturadas e exigem muito do candidato o quê? Que ele consiga simplificar as frações de forma muito cuidadosa. Seguindo aqui então a parte de operações básicas, a gente vai ter que estar muito atento também à divisão, tá? A divisão também vai ser uma propriedade, né, uma operação básica muito cobrada pela banca. Então, sem mais delongas, vou trazer aqui para vocês uma amostra muito simples de como a Banca e BFC costumam cobrar questões específicas de operações básicas, tá? Temos aqui uma questão de 2024, Banca e BFC, a prova do Imbel para cargos de nível médio, que na minha visão chegará muito próxima à prova dos Correios para o cargo de carteiro, tá? E olha o nível de cobrança dessa questão. Ele fala ali que em um condomínio há 14 torres, cada torre tem 8 apartamentos e em cada apartamento moram 4 pessoas. E ele quer o total de pessoas que moram nesse condomínio. Então é uma questão de você entender a ideia da questão, né? Se jogar nela. Temos então 14 torres, vezes 14. Cada torre tem 8 apartamentos. E cada apartamento com 4 pessoas. Então, para eu chegar aqui ao total de pessoas do condomínio, eu teria que fazer o quê, então? Multiplicar as 4 pessoas vezes os 8 apartamentos vezes as 14 torres. Por quê? Porque se são 4 pessoas por apartamento, em cada torre eu tenho 8 apartamentos. Então, cada torre tem 32 pessoas, cada torre. Como são 14 torres, eu teria que fazer essa multiplicação. E não é só fazer a multiplicação, é também fazê-la de forma muito rápida. Como é que seria aqui um jeito mais rápido de fazer essa conta, né? 4 vezes 8 é 32, que é uma conta que está na tabuada e está acessível a vocês, vezes 14. E é aqui, ó, o segredo para você ganhar tempo na hora da prova. Quando eu for multiplicar 32 por 14, existe uma regrinha na multiplicação de números inteiros, que é esse nosso caso, que o produto dos algarismos das unidades, no caso aqui 2 vezes 4, vai dar 8. Ele é definitivo, ou seja, a resposta para essa conta vai terminar em 8. E aí você olha as alternativas ali, só uma delas termina em 8, que é o gabarito na letra A. E você nem precisa terminar a conta. Ah, Duda, mas eu vou terminar a conta porque eu sou teimoso. É verdade, você é teimoso. Você vai perder seu tempo fazendo uma conta que não precisa. Até porque 32 vezes 10 já dá 320. Então 32 vezes 14 vai ser maior que 320 e nenhuma das alternativas é maior que 320, além da alternativa A. Outro motivo para você não fazer essa conta. Isso quase ninguém mostra. E aí mais uma questão de 2024, Banca e BFC, prova da Imbel para agente de apoio operacional, uma prova um pouco mais simples, mas que exigia aqui uma ideia muito bacana, né? Ele fala que dividindo um número por 9, o quociente é 7 e o resto é 4, e quer saber que número é esse. Essa questão envolve a chamada contraprova da divisão, que eu tenho que entender o seguinte, eu tenho lá um número que eu vou chamar de n, sendo dividido por 9, que é o divisor, gerando um quociente 7 e um resto 4, tá? Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Se você pegar, por exemplo, 21 e dividir por 4, o 4 cabe em 21 5 vezes, 5 vezes 4 voltam 20 e sobra 1. Tudo bem? Divisão não exata, porque tem resto 1, mas o que é interessante você perceber? Que o 21, que é o nosso dividendo, ele é fruto do produto do divisor pelo quociente mais o resto. Essa é a chamada contraprova da divisão.
Por esse mesmo motivo, na nossa questão, o nzinho, então, vai ser 9 vezes 7 mais 4. 9 vezes 7 é 63, mais 4 é 67. Gabarito, portanto, na nossa alternativa D. E sobre frações, também tópico que estava ali no, né, assunto estava ali no tópico 2 do edital dos Correios, tá? Sobre frações, o que você deveria saber? Primeiramente, o método da borboleta, que é um método muito eficaz, que não exige o cálculo do MMC, para você somar ou subtrair duas frações, tudo bem? O único porém do método da borboleta é que só pode ser aplicado de duas em duas frações por vez, mas é o cenário mais comum cobrado aí pela banca BFC. E em alguns casos você ainda vai precisar dar uma simplificada ao final, mas ainda assim é um método revolucionário. Como é que funciona o método da borboleta? Você vai ter ali a soma ou subtração de frações, você vai pegar os dois denominadores e vai só multiplicá-los, tá aqui, gerando já o denominador final, que é o nosso primeiro tópico ali. Depois você vai pegar o primeiro numerador com o sinal da fração na qual ele está, no caso aqui o mais 2, vai multiplicar cruzado pelo segundo denominador sem sinal nenhum. Tudo bem? 2 vezes 7, ou mais 2 vezes 7, é 14, ou mais 14. E para fechar, você vai pegar o segundo numerador com o sinal da fração na qual ele está, no caso aqui o mais 3, vai multiplicar cruzado pelo primeiro denominador sem sinal nenhum. Mais 3 vezes 5 é mais 15. Somou tudo, em cima, você vai achar 29 por 35, que é a resposta para essa soma de frações. Se der para simplificar, você vai ter que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Aqui não é possível, a fração então termina assim. Tudo bem? Outra ideia muito importante é trabalhar com a ideia de frações complementares, tá? Por exemplo, se o Dudan comprou uma barra de chocolate e comeu 3/5 dela, significa o quê? Naquele formato tradicional de lidar com frações. Eu dividi a barra em 5 pedaços e comi 3. Normalmente eu faço isso, como mais da metade. Depois bate o arrependimento, né? E com isso, sobram outras 2 pedaços. Ou seja, o complementar de 3/5 é 2/5. Por quê? Porque se eu comi 3 das 5 partes, sobram 2 das 5 partes. Vale ressaltar que é muito importante o candidato, o aluno, entender essa ideia de complementação, porque a cobrança é muito frequente na ideia da banca e BFC. Outro exemplo, né? Se eu gastei 5/8 do meu plano de dados do celular, 3G, que eu sou pobre, não tenho 4G ainda, então restam outros 3/8. Por quê? Porque eu dividi meu plano em 8 partes, em 8 pacotes, e gastei 5. Dos 8, se eu gasto 5, sobram 3. 3 de 8, 3/8. Da mesma forma, se eu, após pagar as contas da minha casa, gastei 3/7 do meu salário, ainda restam os outros 4/7 do meu salário. Tudo bem? Isso vai servir tanto para a fração, gente, como para a porcentagem, né? Se eu gastei 30% do salário, sobram os outros 70%. Porque 30% é uma fração, 30 de 100. Significa que eu dividi o dinheiro em 100 partes, gastei 30. Logo, sobram 70 de 100, 70%. Entendendo que a porcentagem é uma fração especial, essa mesma ideia se aplica para a porcentagem. Outro ponto muito importante é a divisão de frações, né? Que você tem que lembrar e não cair em armadilha, que você vai ter que manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então a segunda fração ela vira de cabeça para baixo. Você multiplica então em cima, embaixo, embaixo. Lembrando que para multiplicar frações, é só estender a barra aqui, multiplicar os numeradores entre si, os denominadores entre si e, se possível, simplificar. Pode simplificar antes, pode simplificar depois. Isso é uma decisão sua na hora da prova. Tá aí a borboletinha para você lembrar do método da borboleta, tá? E como é que a banca BFC cobra frações nas suas questões de prova? Trouxe aí 2 questões para a gente dar uma olhadinha, tá? Primeira questão, ela é de 2024 também, prova da Imbel para cargo de nível médio, prova essa que eu acho que vai ser muito próxima do que vai ser a prova dos Correios, né? Então essa prova dos Correios vai ser muito próxima dessa prova da Imbel. Dizia o seguinte, um tanque possui 3/4 da sua capacidade com água, 2/3 de água é retirada do tanque. Qual é a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque? Aqui muita calma nessa hora, porque essa questão ela não é uma questão fácil. Ela exige você entender a proposta da questão. Ele fala de um tanque que tem 3/4 da sua capacidade preenchida com água. Então imagina que eu tenho aqui um tanque, e aí 3 das suas 4 partes tem água. Na hora da prova você pode fazer aqui, ó, água, água e água, tudo bem? Aí ele vai lá e tira 2/3 da água, ou seja, é como se ele pegasse dessas 3 camadas, 2 das 3 ele retirasse. Percebe? Nós temos 3 camadas de água, 3 de 4.
Então, dessas 3 camadas de água, porque ele retira 2/3 da água. Observa que a fração, ela sempre tem uma relação com alguém, ela sempre nomina alguém, linka com alguém. Aqui é 3/4 da capacidade, aqui é 2/3 da água. São frações que se referem a coisas diferentes. Isso é legal a gente falar. Não dá para eu somar 2/3 do bolo com 1/4 do suco de laranja. São objetos diferentes. 2/3 mais 1/4 só se somam se forem referentes ao mesmo item. 2/3 do meu salário mais 1/4 do meu salário. 2/3 do bolo mais 1/4 do bolo. Tudo bem? Se não há essa referência comum, não dá para somar. Mas aqui, como ele fala em 2/3 da água, eu estou pegando aquelas 3 camadas de água e estou tirando 2 delas. Certo? Ok? Então, qual é a fração em relação ao total da água no tanque? Olha para o tanque. Eu tirei a água daquelas 2 camadas. Significa que elas não têm mais água. Imagina que elas fossem camadas independentes, tá? Então, elas não têm mais água. Tirei água. Tirei 2 das 3. Então, inicialmente, 3 das 4 eram água. Certo? Aí eu pego das camadas de água e 2 das 3 eu tiro. Volta que não era isso que eu queria. Aqui, 2 das 3 eu retiro. O que sobra, então, em relação ao total? Sobra 1/4 do total. 1 de 4. Uma camada com água de 4 camadas, que é justamente o gabarito na letra A. C. Visualmente, é assim que eu faria. Outra opção de resolução seria eu supor que o meu recipiente tem 100 litros. Por que 100? Porque eu vou pegar um número múltiplo de 4, ou divisível por 4. Poderia pegar 400? Poderia, seria até melhor. 400, não tem problema. Então, cada receptáculo aqui tem 100 litros. 100 litros de capacidade. Aqui eu tenho água em 3 dos 4. Então, eu tenho 300 litros de água. E aí, eu retiro 2/3 disso. 2/3 D, que é vezes, olha a referência, D é vezes 300 litros. Eu estendo a barra, simplifico o 3 com 300, vai fazer eu ganhar tempo ambos por 3, aqui dá 100, aqui dá 1, o que daria 200 litros eu retiro. Então, eu vou lá e retiro 200 litros de água. Tiro aqui e tiro aqui. Certo? Então, eu fico com 100 litros entre os 400 totais. O que, simplificando ambos por 100, vai dar os mesmos 1/4. Ou ainda, eu tenho que entender que eu vou retirar 2/3 da água, então o volume de água que fica é de 1/3 do que tinha. Porque se eu tiro 2/3, quanto que sobra? Perfeito, sobra 1/3. Então sobra 1/3 dos 3/4 do total. Por quê? Porque isso aqui é o que eu tinha de água inicialmente. Eu tinha de água inicialmente 3/4 do total. E eu vou lá e retiro 2/3 desses 3/4. Quando eu retiro 2/3 do 3/4, se ele quer saber o que resta, resta 1/3 do que eu tinha. 1/3 dos 3/4. Aqui eu estendo a barra, corto 3 com 3, vai dar 1/4 do total, mesmo gabarito por um outro ponto de vista, um pouco mais direto. E aqui mais uma questão sobre frações na visão da banca IBFC, também prova da Embel para cargos de nível médio. Essa questão já envolve frações, já envolve a equação, tá? Tivemos 2 ou 3 questões muito recentes da banca IBFC nesse padrão, tudo bem? Então o que a gente tem que pensar aqui? Seguinte, vou até tirar aqui, não ficou com numeração aqui. Uma herança no valor de 600 mil foi repartida entre 3 irmãos, de modo que o primeiro irmão recebeu 2/5 desse valor. Olha a referência, ó, 2/5 desse cara aqui. Então, o irmão 1, ele recebe 2/5 de 600 mil. Como é que eu faço essa conta? Eu estendo aqui a barra. Preferencialmente, eu dividiria 600 mil por 5, o que vai dar 120 mil. Ele fica com 2 pacotes de 120 mil, que seriam 240 mil reais. Isso foi o que o primeiro irmão recebeu. Tudo bem? O irmão 2 recebeu já o valor de 120 mil. Já está no texto. E aí, juntos, você percebe que eles receberam 360 mil. E a irmã, que a gente vai chamar de irmão 3, recebeu o restante. Então, a irmã 3 ela vai receber os 600 mil, menos 360 mil, que daria ali 240 mil reais, é o que ela recebe. E aí, a questão pede o quê? A razão entre o quanto recebeu a irmã, que é a irmã 3, né, o quanto do total a terceira irmã recebeu. Então, ele quer que você compare o que ela recebeu em relação ao total, da herança. Então vai ser de 240 mil
sobre 600 mil. E aí você vem simplificando com todo cuidado, contando os zeros de cima e de baixo para começar. Sobram ali 24 por 60. E aqui na hora de simplificar, gente, vai cada um no seu ritmo, cada um na sua peculiaridade. Pode dividir ambos por 2, ou por 4, ou por 3, ou por 6, ou por 12. Cada um vai no seu ritmo. Eu vou dividir ambos por 6, em cima e embaixo. Vai sobrar 4 em 10. E 4 em 10, se eu der mais uma simplificada, vai dar 2 sobre 5, tá? Que é o gabarito ali na alternativa A. Tudo bem? É esse tipo de questão, temos aí recentes, 2 ou 3 com o mesmo padrão. É uma boa aposta para a prova dos Correios aí em dezembro. Beleza? Ok. Sobre o sistema de medidas decimais, não decimais e sistema monetário brasileiro, né? Problemas envolvendo valores monetários. O que a gente tem que lembrar, principalmente sobre sistemas de medidas e conversões, tá? Que é um conteúdo que vem normalmente camuflado nos editais, aí a Banco BFC deixou bem claro ali que vai cobrar. Então, primeiramente, tem que entender que eu tenho aqui 5 grandezas. Capacidade, medida em litros, volume em metro cúbico, área em metro quadrado, comprimento em metro e massa em gramas. Não precisa lembrar dos fatores, tá? A gente vai pular as vírgulas. Mas lembra aqui das unidades principais de cada um deles. À direita, os seus submúltiplos deci, centi e mili. À esquerda, os seus múltiplos deca e hecto e quilo. Para todos tem esses mesmos prefixos, tá? Prefixos vem na frente, tudo bem? Então lá, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Para os demais, a mesma lógica, obviamente envolvendo metro cúbico, metro quadrado, metro e grama. E conversão, como é que a gente faz a conversão então? Se for uma unidade de comprimento, como aqui, ele quer converter 2,5 metros em centímetros, eu tenho que perceber que eu estou saindo de metro, que é a unidade que ele me deu, indo para centímetro. Então eu vou dar um pulo, 2 pulos para a direita. Mas o mais importante na conversão é o tamanho do pulo que você vai dar. Tudo bem? O tamanho do pulo que você vai dar é importantíssimo. Como aqui é metro, o expoente aqui subliminar é expoente 1. Então indica que o meu pulo é de 1 em uma casa. Então eu vou ter ali 2,5 metros. E essa minha vírgula vai dar 2 pulos para a direita. Pulos simples. Por quê? Porque é de 1 em uma casa, que é o expoente da minha unidade. Então um pulo eu estaria em decímetro, outro pulo em centímetro. Bota a vírgula aqui e preenche com zeros. Então 2,5 metros são 250,0 centímetros. Ou só 250 centímetros. Mas se fosse unidade de área do Dan, se for unidade de área, não muda nada. Aliás, só muda um detalhe. Ele quer saber em quantos metros quadrados eu tenho em 1.478.532 milímetros quadrados. Então, eu vou sair de milímetro quadrado para metro quadrado. Agora vai ser um pulo para a esquerda, 2 pulos para a esquerda, 3 pulos para a esquerda. Mas o detalhe vem agora. O pulo é duplo, porque metro quadrado tem expoente 2. Então eu tenho lá 1,478,532 milímetros quadrados. Eu quero ir para metro quadrado. Minha vírgula está aqui, porque é um número inteiro. A vírgula está lá na direita, subliminar. Então, cada pulo para a direita que eu vou dar, para a esquerda no caso, será um pulo de 2 em 2 casas. Então aqui eu estaria em centímetro quadrado. Mais um pulo duplo em decímetro quadrado. Mais um pulo duplo aqui em metro quadrado. Então vai dar 1,478,532 metros quadrados. O que muda então é o tamanho do pulo, nada mais. Além disso, não é muito perfil da Banco BFC cobrar essas conversões de volume e capacidade, mas é bom você lembrar que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro e que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. E como é que a Banco BFC cobra, né, questões de sistemas de medidas e conversões, gente? Aqui uma questão de 2024, Banco BFC, para a prova ali da Imbel, tá, para agente de apoio operacional. Ele fala que um atleta percorreu um percurso em exatos 1 hora e 22 minutos. Se tivesse feito isso 25 minutos a menos, qual tempo ele gastaria? Isso aqui envolve unidade de tempo e operações básicas com isso. Primeira coisa, 1 hora e 22 minutos menos 25 minutos. É a conta que ele quer que eu faça. Tá? Como eu estou olhando as alternativas e todas são só em minutos, seria muito coerente eu transformar isso aqui só para minutos. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que lembrar que 1 hora corresponde a 60 minutinhos, né? Mais os outros 22 minutos que eu tinha ali avulsos. Isso é igual, então, depois eu vou ter que subtrair 25, a 82 minutos.
menos 25 minutos. Agora está tudo em minuto, é só fazer a conta aqui tradicional, tá? Não dá para tirar 5 de 2, pede emprestado para casa ao lado, fica um 7, aqui fica um 12. 12 menos 5 é 7, 7 menos 2 é 5, vai dar certinho 57 minutinhos de caminhada, né, de corrida, tá? Gabarito ali na nossa alternativa A, tá? Então, para trabalhar com unidade de tempo, tenta sempre se ajustar, tenta sempre trazer para a unidade, né, inferior e cuida na divisão. Não é muito perfil da Banco BFC, mas quem é meu aluno e viu minhas aulas no meu site sabe o quanto eu abordo esse tópico, né, de cuidar para não se confundir que 1,5 hora não é 1 hora e 50 minutos. Não é. É 1 hora e meia, é 1 hora mais 30 minutos, né? Porque vai ser 1 hora inteira mais meia hora, e é isso aqui que você tem que trabalhar com muito cuidado. Metade da hora. Cada 0,1 da hora são 6 minutos, tá? Não esquece disso, é bom decorar isso aqui. Cada 1/10 da hora são 6 minutos. Por quê? Porque eu estou pegando a hora, que tem 60, e dividido em 10 partes. Ou seja, cada décimo tem 6 minutinhos. E aqui uma outra questão da Banco BFC, prova da Imbel para advogado empresarial, já de nível um pouco acima da prova de nível médio, mas ainda assim uma questão muito boa. Ele quer somar 4 milímetros quadrados com 1,3 centímetros quadrados e ele quer as respostas todas em centímetros quadrados, o que para a gente foi muito bom. Por quê? Porque se ele quer a resposta em centímetro quadrado, esse cara aqui já está na forma definitiva, centímetro quadrado, não precisa converter. A minha conversão vai ter que ser dos 4 milímetros quadrados para centímetro quadrado. E aí eu vou ter que lembrar que eu tenho ali metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Quero converter então de milímetro quadrado para centímetro quadrado, é um pulo para a esquerda. Só que é um pulo duplo. Então a minha vírgula que estava aqui pula para a esquerda, assim como está ali, ó, de milímetro quadrado para centímetro quadrado é um pulo para a esquerda, mas é um pulo de 2 casas. Então eu tenho que colocar aqui a vírgula, na sua nova posição, colocar um 0 antes da vírgula e um 0 depois. Então 4 milímetros quadrados é 0,04 centímetros quadrados. E aí, somando 1,3, que é 1,30, a 0,04, vai dar 1,34 centímetros quadrados, tudo bem? Então uma conversão aí de unidade diária, e de novo, olha como é importante, e isso para a Banco BFC é muito importante, é uma dica que vai fechar essa nossa primeira parte da revisão com chave de ouro. É muito importante você que vai fazer a prova dos Correios, dia 15 de dezembro, que você leia sempre as alternativas de resposta. Com uma simples leitura delas, você consegue se nortear muito mais tranquilamente na execução da questão, e em muitos casos, você consegue eliminar grande parte das alternativas. Olha só aquela questão que a gente fez no início de operações básicas, em que 32 vezes 16 dava mais de 300 e só uma alternativa era maior que 300. Então, quando a gente aprender a ler as alternativas de resposta como parte da análise da questão, para a IBFC isso é muito valioso. Tudo bem? Gabarito, portanto, na nossa alternativa A. Tá lá na alternativa A, 1,34 centímetros quadrados. Beleza, gente? Fechando então nossa primeira parte dessa super revisão para a prova dos Correios, abordando aí já 4 tópicos do edital. Tá certo que o último tópico de valores monetários não apareceu de forma tão clara, mas ele vai aparecer em algumas outras questões. Mas teremos ainda muito pela frente, né? Ainda vamos falar de razão, proporção, regras de 13 e desdobramentos. Depois falaremos de porcentagem, juros simples e, por último, a parte de funções e problemas. Aguardem, vem muito mais por aí. Eu vou tentar entregar para vocês o máximo que eu puder dessa prova dos Correios, para ninguém ser surpreendido aí no dia da prova. Bons estudos, segue a gente no Insta, no @profdudan, também no @matemática sem trauma. E quem está nos vendo aqui no YouTube, ativa o sininho, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso para nós é muito importante. Obrigado pela atenção e até a próxima revisão para os Correios.